Video time! Então, história que se passou recentemente comigo e com as pessoas que estão aqui comigo e que foi super chata e eu vou fazer um vídeo para vos avisar destas situações. Nós estávamos numa estação de comboios, eu fui a um balcão de compra de bilhetes de Shinkansen e eu fui atendida por uma pessoa e havia uma fila muito grande e a pessoa que me estava a atender, apesar de ser perfeitamente fluente em inglês, estava basicamente a ter um ataque de pânico. Então, eu comprei o bilhete do Shinkansen e disse nesse momento, antes de pagar, que paguei com cartão de crédito, tenho certeza porque aquilo não era o valor que eu estava à espera de pagar. Tenho certeza que é isto. E ele disse, tenho certeza, e confirmou, de tal para tal, nesta hora. Aquela coisa que eles fazem sempre de confirmar o pedido antes de pagar. Aparentemente estava tudo certo, menos o valor, que eram várias centenas de euros a menos do que deviam ser. Eu achei muito, muito estranho. Paguei com o cartão, saí com o bilhete, fui para a bilheteira e o bilhete não passou, obviamente. Então, depois fui outra vez, fui aliás para aquele guichê, para aquela casinha de vidro que existe ao lado da bilheteira, a explicar aos senhores. Eu tive muito tempo na fila para ter a certeza que comprava este bilhete com espaços especiais de bagagem, estarmos todos juntos na mesma carruagem, exatamente na hora que nós queremos ir, etc. A fila demora mais de meia hora a andar neste momento e este bilhete que me deram é para um comboio daqui a 20 minutos. Já agora, nunca comprem comboio para a hora mesmo que vai sair a seguir, ok? Vocês estão na fila para comprar um bilhete, não compram para o comboio que sai daqui a 5 minutos. Não, vocês não vão ter tempo de chegar à plataforma em 5 minutos, ok? Comprem para um comboio que sai daqui a 20, 30 minutos. Então eu comprei um comboio para sair dali a 25 minutos. E eu disse, quando eu lá estive na fila, a fila demorou meia hora a andar. De certeza que eu não vou conseguir estar na fila e ter uma espécie de adenda deste bilhete ou pagar o extra que falta e tal neste tempo útil. Portanto, eu vou perder este bilhete porque me deram errado. E eles foram extremamente mal educados comigo. E foi a primeira vez em todos estes anos que eu tive alguém que fosse a este nível de tão mal educado comigo. E disseram palavrões, que eu nunca pensei que me dissessem palavrões. Palavrões que eu nem sequer posso repetir na internet. E isto trata-se de um serviço numa grande, grande estação no Japão, numa hora em que realmente estava muita gente, mas eles é que se enganaram a dar o bilhete. Então eu voltei à fila, esperei o tempo que foi preciso, ou melhor, esperei uma parte do tempo que foi preciso e depois cheguei a uma altura e disse que o meu comboio com este bilhete que eu tinha estava prestes a partir e era uma adenda ao bilhete, não era um bilhete novo, e se a pessoa que estava na fila me deixava passar. As pessoas que estavam na fila foram absolutamente impecáveis, tanto os japoneses como os estrangeiros. E devo frisar isto, tanto os japoneses como os estrangeiros. Deixaram-me todos passar à frente quando perceberam a situação. Eu cheguei ao balcão e aí é que houve o problema. Eu tive um senhor perto do balcão a dizer que pertencia ao serviço, a dizer que era impossível estar a fazer aquilo, que voltasse para o fim da fila e praticamente a gritar comigo. E outras pessoas que estavam na fila que me tinham deixado passar à frente disseram que tudo bem, eles tinham deixado passar à frente e aquele senhor estava a gritar comigo. Aí eu fiz uma coisa que eu nunca pensei fazer no Japão. Eu gritei de volta. Eu gritei de volta em inglês. Eu nem sequer utilizei mais o japonês. Nunca mais usei o japonês. Usei o inglês. Gritei de volta e fui super mal educada. E é uma coisa da qual eu não me arrependo por causa do seguinte. Quando eu cheguei ao balcão, eu fui atendida por uma pessoa diferente daquela que eu fui atendida da primeira vez. Essa pessoa imediatamente reconheceu que o bilhete que me tinha sido dado tinha sido errado. Deram-me um bilhete para um Shinkansen de lugares marcados, numa carruagem green card, etc., que era a basic fare, o preço base daquele trajeto. Como se eu tivesse que comprar um trajeto do ponto A ao ponto B num comboio local ou num comboio regional e não num Shinkansen. Então, darem-me a basic fare de um bilhete que diz Hikari, que é um tipo de comboio que é só um Shinkansen, é um erro muito grave numa companhia como a Japan Rail. Ainda por cima para um comboio que partia daí a 25 minutos. E não havia nenhuma hipótese de que aquela pessoa voltasse à bilheteira e conseguisse uma adenda ao bilhete em tempo útil. Foi só graças à bondade das pessoas que estavam na fila, mas de certeza não à bondade das pessoas do próprio serviço. Quando eu estava na fila, esta pessoa descreveu uma situação, descreveu qual tinha sido o erro que tinha sido cometido, pediu desculpas e disse Shoshimasu Kudasai e foi lá dentro falar provavelmente com o manager para ver se podia fazer uma adenda ao bilhete ou o que é que ia fazer de novo. Enquanto essa pessoa foi lá, eu falei com quem estava ao meu lado. E quem estava ao meu lado era um australiano que estava a dizer I got to the platform and my train was gone. E eu fiquei assim,
Did something similar happen to you? Pronto, e nós falámos um bocadinho em inglês e ele explicou-me que ele tinha chegado àquela bilheteira, ele tinha dito qual era o percurso que ele queria fazer, ele tinha comprado o bilhete, neste caso, do preço certo, tinha o bilhete certo. Acontece é que lhe venderam um bilhete que ia sair dali, o comboio que ia sair dali a 5 minutos. Ele não teve tempo, porque ninguém tem, é fisicamente impossível vocês teletransportarem-se entre o piso em que existe a bilheteira e o outro piso, muitas vezes na outra ponta da estação, onde existe efetivamente a linha daquele comboio. Então, como ele tinha um bocadinho menos de experiência, quando ele chegou à bilheteira, ele disse: olha, eu quero ir para o sítio X, quero um bilhete de comboio para o sítio X, e que seja um comboio Shinkansen. E venderam-lhe um bilhete para o comboio que estava quase a sair. Ele foi, muito bem, com o bilhete na mão até à plataforma e o comboio já tinha saído, porque demora mais do que 5 minutos a chegar à plataforma. Então, venderam-lhe um comboio que ele nunca poderia apanhar a menos que se teletransportasse ou voasse como as fadas. Então, mais uma vez, foi um erro muito crasso. E esta história continua. O que é que aconteceu? Eu falei com a senhora, percebi que naquela bilheteira as pessoas estavam a entrar em pânico, não estavam a conseguir gerir os pedidos que tinham à frente. Eventualmente lá chegou a menina, o que eu fiz foi pagar o extra, para além da basic fare. Ela emitiu um segundo bilhete, que não era necessário, podia ter sido tudo emitido da primeira vez, e eu fiquei com 2 papelinhos na mão, e ela disse-me: insere os 2 papelinhos na máquina, eles saem os 2, tudo bem, vai passar nas gates. E assim foi, passei nas gates. Quando eu tinha comprado o bilhete da primeira vez, e apanhei o comboio que era suposto na hora tomar, porque todas as outras pessoas me deixaram passar à frente. Quando eu tinha comprado o bilhete da primeira vez, tinha havido uma grande conversa, porque eu fazia questão que fossem bilhetes de lugares reservados, com bagagem, espaço para bagagem, queria que todos os viajantes estivessem na mesma carruagem, etc. Nós mantivemos os lugares, mantivemos a carruagem, nada disso foi alterado, só pagámos o extra. Quando chegámos ao comboio, apesar de nos terem dito que ele estava esgotado nos lugares de bagagem, nos lugares XYZ que nós queríamos, nós fomos para os lugares que estavam reservados e depois eu fui ver os lugares que eu inicialmente queria e ela me disse que não estavam disponíveis e esses lugares estavam disponíveis. E depois eu entrei em fóruns online durante a viagem, quando apanhei a internet, e fui falar com outras pessoas que estão no terreno e a ver o que é que estava a acontecer. O que estava a acontecer era que eles estavam a fazer sistematicamente aquilo que fizeram a tal australiano que estava na bilheteira. Venderam-lhe o bilhete do primeiro comboio que saía, o bilhete aparece como vendido nas estatísticas, o dinheiro entra em caixa, eles livram-se da pessoa que tem à frente, porque estão em pânico. Essa pessoa não tem tempo de chegar à plataforma e embarcar no comboio, e esse lugar segue vazio. Como esse lugar segue vazio, mas tecnicamente ele está vendido no sistema, a próxima pessoa que vai ou que está noutra estação a tentar comprar aquele bilhete não vai conseguir comprar aquele bilhete porque ele aparece vendido como no sistema. Então os comboios estão a circular meio gás, não digo vazios, mas a meio gás, e há um excesso de pessoas nas estações, há um excesso de pessoas nas bilheteiras e há um excesso de pessoas que estão a tentar comprar bilhetes e não conseguem porque eles aparecem como vendidos por causa deste tipo de coisas. Então, isto está a acontecer muito, e é por isso que eu estou a publicar este vídeo agora. Ele está a acontecer muito porque existe um sistema que aparentemente funciona e que aparentemente tem muita qualidade e que aparentemente tem um customer service muito cuidado, mas as pessoas que estão à frente do sistema, na primeira linha para tentar resolver a questão tão simples como um cliente aproximar-se de uma bilheteira e tentar comprar um bilhete, não conseguem lidar com o stress de terem muita gente na fila. Não conseguem lidar com o choque cultural e o embate de terem uma pessoa à frente. Mesmo que tenham boas capacidades de falar inglês, mesmo que entendam o que é que a pessoa quer, a única coisa que eles querem é tirar aquela pessoa da frente, dar um bilhete para a mão, contribuir para as estatísticas. Eles estão a vender bilhetes. E os serviços estão a funcionar assim. Havia muitos, mas mesmo muitos lugares vazios em carruagens que estavam consideradas cheias quando eu os tentei comprar e havia muitas, mas mesmo muitas, não eram uma, nem duas, nem três pessoas que me reiteraram nestes fóruns aos quais pertenço e troco impressões que está a acontecer este tipo de coisas. Então, o serviço está a funcionar mal
E não é porque os estrangeiros estão a entupir o serviço, é porque algumas pessoas japonesas deste tipo de serviços não estão a conseguir lidar com o sistema que eles próprios criaram e que supostamente poderia servir muito bem. Em alturas de stress, toda a gente pode sentir-se mais fragilizada, ou toda a gente pode entrar em colapso ou falhar. Mas na verdade, nestas alturas é quando é preciso estar mais focado e entender o que é o essencial. E o essencial é atender bem aquela pessoa que está à frente, uma a uma. Não é despachar as pessoas da frente por se quer fazer a fila andar. E o que eu vejo aqui no Japão é que muitas vezes haver um sistema, muitas vezes haver uma regra que tem que se seguir, ou muitas vezes haver um serviço que tem que se executar, faz as pessoas perderem de vista, ou se calhar nunca sequer terem percebido qual é a big picture. A big picture é, há muita gente em circulação e as pessoas têm que circular de uma maneira eficiente. E eles não veem essa big picture. Não lhes é ensinada, não lhes é explicada, não conseguem lidar com ela na realidade. Portanto, sempre que vocês ouvirem falar de sítios em que há muitas enchentes, há muita gente, não há lugares nisto, não há lugares naquilo, é difícil circular, muitas vezes não é de facto por causa disso, é por causa da maneira como aqui no Japão estão a lidar com aquilo que é um natural e expectável recuperação da circulação de pessoas numa era pós-Covid. O natural e o expectável está a ser transformado numa coisa quase demonizada, particularmente nos meios de comunicação japoneses. Está-se realmente a utilizar, eu não estou a utilizar esta expressão de uma maneira ligeira, não estou a utilizar esta expressão sem saber que ela é pesada. Há de facto uma diabolização da imagem e da figura do turista estrangeiro aqui no Japão, neste momento, nas televisões, particularmente nos programas de televisão. E há um discurso e uma utilização de palavras e de expressões quase de pânico e de desdém, misturada com uma espécie de autocomiseração do iene estar muito baixo e de um discurso de, pois, porque o iene está baixo, agora vem por aí muita gente que não se sabe comportar e que utiliza mal os nossos sistemas, como por exemplo os transportes públicos. Claro que há muitos problemas e há muita fricção causada por uma realidade muito facilmente apreendida por todos, que é a realidade de há serviços e infraestruturas públicas que estão a ser utilizadas por pessoas que não são os cidadãos deste país, que pagaram os impostos para criar esses serviços e infraestruturas, não é? Esse contexto acho que é facilmente apreendido por todos. Mas também depois há o discurso de tudo o que não funciona é porque há estrangeiros aqui. E sem dúvida isso está-se a fazer sentir bastante. Não digo que de uma maneira geral isto diga algo de mal sobre os japoneses, mas digo que constatei, esta situação foi real, aconteceu assim e não é única. E portanto, se vocês estiverem aqui numa altura, seja um fim de semana, um ciclo de feriados, ou uma época alta, ou simplesmente, sei lá, num contexto em que há um evento e há muita gente em circulação, este tipo de coisas pode acontecer, tais como coisas em que não vos deixam entrar em estabelecimentos porque têm a dizer Japanese only, ou porque às vezes nem sequer têm nada a dizer, mas simplesmente não vos deixam entrar. E vocês veem uma mesa vazia e perguntam se podem sentar, se eles dizem não, desculpe, senhor cliente, esta mesa está reservada e está vazia. E depois chegam-se a outra e dizem a mesma coisa, chegam-se a lugares de balcão e dizem a mesma coisa e está tudo vazio. Vocês podem estar em estabelecimentos que estão todos vazios e eles não vos querem atender. E 90% das vezes é porque eles acham que não podem prestar o serviço perfeito quando não podem comunicar com vocês. E se vocês não conseguem comunicar perfeitamente em japonês e eles não falam outra língua, não vão conseguir comunicar com vocês e, portanto, recusam a prestar o serviço. E muita gente que está do lado do estrangeiro que visita o Japão diz, mas isso é má vontade, ou isso é não se conseguirem adaptar, ou assim vão perder clientes. Mas a verdade é que quase sempre a perspectiva é, se nós não podemos prestar o serviço que nós queremos prestar, nós preferimos não prestar um serviço. Ou então, nós temos que tirar esta pessoa da frente da loja rapidamente, porque senão os nossos clientes habituais não entram. Esse é o outro caso.
Eu acho que esta segunda perspectiva foi aquela que aconteceu na estação, nesta situação. É, nós temos que tirar os clientes estrangeiros da frente o mais rapidamente possível, porque estamos a começar a pifar com uma fila cheia de estrangeiros com 50 pessoas. Não era o caso do meu grupo, nós éramos 4, mas havia de facto muitas pessoas ali em circulação, naturalmente, pelo sítio que era. Então tenham em conta isto, quando chegarem bilheteiras e se houver qualquer coisa que não bate certo, não saiam de lá sem as coisas estarem bem resolvidas. Verifiquem se o serviço que vocês estão a ter é execuível. Coisas como darem-vos um bilhete de pão com que sai daqui a 5 minutos não é execuível. E sobretudo tenham muita paciência, porque muitos dos vossos planos podem ficar perturbados e muitas das coisas podem ser atrasadas por causa deste tipo de coisas que acontece e vai acontecer cada vez mais, porque cada vez mais há pessoas a aproveitarem o iene baixo para visitarem o Japão e que, por mais boa vontade que tenham de andar aqui no Japão, às vezes até porque não sequer sabem que estão a visitar o Japão numa época alta, e isto pode-lhes acontecer cada vez mais vezes. Não tenho nada contra os japoneses, não tenho nada contra o Japão, só a falar-vos da realidade dos factos. Obviamente que ela é multidimensional e é complexa, mas esta situação realmente foi o pior customer service que eu alguma vez tive no Japão e nunca pensei ser insultada como cliente do Japão quando muito claramente estamos a comprar um serviço que é tão caro e estamos a pagar o preço completo desse serviço. E acho que nesta situação foram os viajantes que estavam comigo, que apesar de não serem tecnicamente prejudicados, mas que tiveram que testemunhar uma situação muito desagradável. E acho que isto não abona nada a favor do esforço que todos os japoneses estão a fazer de tentar aguentar esta economia pesadíssima e tão difícil de levantar para cima. Acho que no fundo o que aqueles funcionários fizeram foi uma traição àquilo que está a ser um esforço coletivo da parte dos japoneses de tentarem levantar a economia do país, porque o que eles estão a dizer é que não estão para aí virados. Basicamente estão a dar 2 tiros nos pés. Pronto, espero que este vídeo seja elucidativo, realista, não atraia muito hate speech, porque nunca foi esse o objetivo. E se vocês quiserem saber mais situações reais e como as contornar, digam-me qualquer coisa.